Novo Skoda Superb. Explore uma nova forma de liderança. Skoda. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Está no ar a Liga Now. Gyökeres voltou a dizer que 100 milhões de cláusula de rescisão é um valor elevado, mas reforçou que está feliz no Sporting. Questionado se vale esses 100 milhões de euros, o avançado sueco diz que só o futuro dirá. O avançado do Sporting garante que a equipa está preparada para o jogo frente ao Lille da Liga dos Campeões e assume que é um sonho poder estrear-se na prova. Gyökeres não quis fazer previsões sobre até onde o Sporting pode chegar na Champions, mas realça que a equipa joga para vencer todos os jogos e que nesta competição não vai ser diferente. O avançado sueco de 26 anos vai participar na prova pela primeira vez na carreira e diz que espera fazer grandes exibições para ajudar a equipa a atingir os objetivos. Rubén Amorim garante que a decisão de ficar no Sporting nada tem a ver com a participação na Liga dos Campeões. O técnico diz ainda que não procura mostrar-se como treinador na prova e que aprendeu a lição na época passada. Rubén Amorim falou de Gyökeres e Ullmann como exemplos de que a falta de experiência na prova não significa que os jogadores não estejam preparados para jogar ao mais alto nível. Sobre o avançado sueco, Rubén Amorim garante que o desempenho da Champions não vai ser decisivo para o futuro, por isso realça que não quer que ele esteja pressionado a marcar vários golos na prova. O técnico do Sporting assume o desejo de passar à fase seguinte, mas diz que vai ser preciso um futebol diferente do apresentado nas outras edições da prova. Sobre se é possível vencer a Liga dos Campeões, Rubén Amorim diz que isso já é viajar muito longe. E o Jornal Record revela novos dados sobre a forma como Bruno Lage se deu a conhecer ao plantel do Benfica. Uma das decisões tomadas foi a de conversar individualmente com cada jogador. O treinador perguntou a todos os jogadores em que posição preferem jogar e esta foi, segundo esta notícia, uma das medidas mais populares de Bruno Lage. Contrasta com aquilo que Roger Schmidt fazia quando, por exemplo, utilizou Fredrik Aursnes como defesa esquerda. O técnico benfiquista também debateu ideias sobre a forma certa de a equipa se apresentar em campo. Antes do jogo com o Santa Clara, o Record explica que a capacidade de diálogo foi fundamental para que a mensagem do treinador fosse entendida tão rapidamente pelos jogadores. Um grupo de adeptos da Académica de Coimbra criou uma petição a pedir o regresso de Sérgio Conceição. O clube está neste momento sem treinador depois da saída de Pedro Machado. Agora que está a ser estudada a sucessão, há vários adeptos a pedir o regresso de Sérgio Conceição, que está sem clube. A ideia da petição partiu da página oficial dos relatos da Rádio Universidade de Coimbra. No texto é escrito que a Académica acordou sem clube e que Sérgio Conceição parece ter recusado o Benfica. É também escrito que a Académica não tem dinheiro, mas que tem muito amor e que isso pode falar mais alto. Entretanto, Sérgio Conceição reagiu nas redes sociais a esta petição, disse que é uma honra ter o nome associado a este clube e a esta cidade, acrescenta que nunca saiu verdadeiramente da Académica. Sem Cristiano Ronaldo, o Al Nassr não conseguiu ir além de um empate frente ao Al Shorta, encontro da Liga dos Campeões Asiática. A contas com uma infecção viral, Cristiano Ronaldo foi baixa de peso no ataque do Al Nassr, mas a equipa saudita entrou bem no jogo com o Al Shorta e inaugurou o marcador ao fim de 14 minutos. Excelente entendimento dos comandados de Luís Castro e golo de Al Ghanam. A assistência foi do internacional português Otávio, mas o Al Shorta precisou de apenas 10 minutos para restabelecer a igualdade e a defesa do Al Nassr contribuiu para que isso acontecesse. Passividade inacreditável da defensiva saudita permitiu a Daoud marcar para a equipa iraquiana. O Al Nassr teve de acelerar mais uma vez. Pouco depois foi Sadio Mané com uma grande ocasião, mas o remate do senegalês não levou a direção da baliza. Apesar da superioridade do Al Nassr, o Al Shorta tentava surpreender no contra-ataque. Aos 40 minutos, o árbitro assinalou penalti para o Al Shorta, em causa uma cotovelada de Simakan em Daoud. No entanto, o VAR entendeu que a falta foi fora da área. Vistas as imagens, o juiz do encontro concordou e assinalou apenas livre direto.
Na segunda parte, Talisca foi o elemento mais irreverente do Al Nassr. Aos 50 minutos, obrigou o guarda-redes do Al-Shorta a uma boa intervenção. Novamente, Talisca aos 67 minutos. Desta vez, o remate do ex-Benfica sofreu um desvio num defesa iraquiano e a bola passou a arrasar o poste da baliza. Mas aos 91 minutos foi o Al-Shorta muito perto de voltar a surpreender. Desta vez valeu ao Al Nassr uma boa defesa de Bento. Empate a um golo foi desta forma o resultado final. Em 6 jogos oficiais, o Al Nassr soma apenas 2 vitórias. Vida difícil para Luís Castro, que tem o lugar de treinador em risco. E agora é por cá, a Estrela da Amadora e Boa Vista empataram a 2 golos. Foi o jogo que encerrou a 5ª jornada do campeonato. Depois de uma semana marcada pelas lesões dos guarda-redes, o Boa Vista apresentou-se na Amadora com o jovem Tomé Sousa na baliza. O guardião de 17 anos tornou-se no mais jovem de sempre a ser titular na Liga. A equipa nortenha entrou bem no jogo e chegou à vantagem aos 23 minutos. Os defesas do Estrela não atrapalharam de forma alguma Bruno Onyemaechi, que fez 1-0, mas a equipa da casa conseguiu responder passados 11 minutos e da maneira que muitos adeptos queriam ver. À 5ª jornada, aí está o primeiro gol de Nani com a camisola do Estrela. Excelente trabalho do extremo de 37 anos. Só que no último lance da primeira parte, o Boa Vista voltou a passar para a frente graças a uma oferta de Bruno Brígido. O guarda-redes do Estrela largou a bola em zona proibida e Vukotic fez o 2-1. Na segunda parte, o Estrela teve de acelerar e conseguiu voltar a deixar tudo empatado aos 68 minutos. O remate de Kikas foi indefensável para Tomé Sousa. Com esperança numa reviravolta, Filipe Martins ainda lançou Giovane Cabral. O extremo contratado ao Sporting até teve uma boa ocasião para marcar, mas a bola não levou a direção da baliza. Aos 82 minutos, lance muito polémico, Tiago Martins mostrou o cartão vermelho direto a Bruno Onyemaechi por esta falta sobre Kikas, mas depois de alertado pelo VAR, o juiz do encontro mudou a cor do cartão. Com este empate, o Estrela continua no penúltimo lugar com apenas 2 pontos. Já o Boa Vista é 13º com 5. Rubén Amorim garante que a decisão de ficar no Sporting não esteve relacionada com a participação na Liga dos Campeões. Ainda assim, o técnico realça que a competição é um objetivo aliciante para o clube. Em relação à minha decisão de ficar ou sair, não teve nada a ver com a Liga dos Campeões. Teve muito a ver com o bicampeonato e com outras razões, mas obviamente nós estando aqui temos sempre o sonho de o Sporting só foi aos oitavos de final e nós não sabemos o que é que pode acontecer, mas não me quero alongar muito sobre isso. O que nós queremos é ganhar o primeiro jogo, jogar bem e depois logo fazemos essas contas. Agora acho que é um objetivo aliciante para todos nós. Estávamos aqui a ouvir o que dizia Rubén Amorim e hoje estamos com o Paulo Catarro à distância. Paulo, bom dia, estamos na Liga Now. Este jogo é de vitória obrigatória para o Sporting? Não é de vitória obrigatória, porque no futebol não se pode exigir uma vitória obrigatória em nenhum dos encontros, mas é realmente um dos jogos importantes para o Sporting nesta edição da Liga dos Campeões. O Sporting joga em Alvalade com um adversário à partida que é dos teoricamente mais acessíveis, e começar bem esta competição com um triunfo seria um ótimo incentivo para alcançar o objetivo. O objetivo principal do Sporting, como o próprio Rubén Amorim disse ontem na conferência de imprensa da antevisão, é alcançar um lugar que pelo menos permita disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, ou seja, ficar entre o 9º e o 24º lugares desta edição da Liga dos Campeões, e para isso importa somar pontos e valorizar também os jogadores que o Sporting tem. Isso não significa incutir uma pressão exagerada na equipa e nos jogadores do Sporting, mas naturalmente que a Liga dos Campeões é a principal competição de clubes em todo o mundo e todos têm de ter noção da responsabilidade que isso exige, e os jogadores que vão estrear-se, casos como o de Gyökeres, obviamente que terão grande vontade de mostrar as suas qualidades e poderão chegar aqui realmente a ter a verdadeira prova daquilo que realmente valem.
porque é aqui na Liga dos Campeões e daquilo que fizerem aqui é que vão mostrar a toda a gente, a todo o mundo que segue atentamente o futebol, se realmente estão capazes e capacitados para outros voos em ligas mais competitivas. Nós vamos continuar a falar das expectativas para a Liga dos Campeões. Ou até onde é que o Sporting pode ir? Depende muito daquilo que vai acontecer nestes jogos, sobretudo nos jogos em casa. O Sporting tem 2 jogos em casa muito complicados, com o Manchester City e com o Arsenal, 2 adversários que à partida são claramente superiores ao Sporting. Portanto, a UEFA fez umas projeções que diz que com 8, 9 pontos as equipas poderão ficar entre esses lugares que eu referi, entre o 9º e o 24º, já não digo para ficar entre os 8 primeiros, mas para isso importa realmente ganhar os jogos em casa e pontuar o máximo dos jogos em casa. O Sporting fará 4 jogos em casa, só que 2 são com estes adversários, o City e o Arsenal, que não são propriamente peras doces para defrontar, seja em Alvalade, seja em que estádio for. Por isso, acho que o Sporting tem de começar por querer vencer esta formação do Lille. Não é propriamente também uma equipa fácil, como já o mostrou noutras ocasiões. Mesmo em França tem sido das equipas que mais vezes incomoda o crónico campeão, Paris Saint-Germain, que tem um poderio financeiro muito diferente de todos os outros, como bem sabemos, e pelas razões que todos conhecemos, mas tem jogadores que realmente são importantes e que podem colocar o Sporting em perigo se não houver uma concentração absoluta e uma atenção máxima da equipa leonina. O facto do Sporting querer partir para este jogo e pensar que é infinitamente superior ao Lille pode ser uma situação muito complicada. O Sporting tem que entrar neste encontro como praticamente um estreante nesta Liga dos Campeões, em que muitos dos jogadores nunca participaram numa competição destas, e com a pressão que isso acarreta, e por isso mesmo o objetivo passa por somar o maior número de pontos possível em casa, se for também possível ganhar alguns fora, ótimo, mas para alcançar o objetivo fundamental importa começar a ganhar, e isso passa por um triunfo diante do Lille, embora, como eu disse, não seja nada fácil. E Victor Gyökeres foi confrontado com as declarações que ele próprio fez quando disse que os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão são um valor demasiado alto. Na resposta, acabou por dizer que está muito feliz no Sporting, isto já depois de vários segundos em silêncio. Good question. I don't know. Yeah, I'm not working for a club, or I'm not an agent, so I'm not into that really. But yeah, obviously it was a lot because I didn't move anywhere. Obviously I'm very happy here in Sporting, so it's no problem for me to stay. But yeah, my value is my value. We will see what it is when something happens. Paulo, que leitura é que fazes destas declarações de Gyökeres? Pareceu-te que ele não sabia bem o que dizer perante esta atenção dos jornalistas? Eu acho que ele sabe bem o que dizer, e acho que aqui há uma frase reveladora em que ele diz que a cláusula é alta e por isso mesmo eu não saí para lado nenhum. Portanto, ele, em primeiro lugar, esperava sair.
Acho que isso é óbvio, pode extrair-se perfeitamente essa conclusão desta afirmação, e isso só não aconteceu porque realmente o Sporting tem uma cláusula de rescisão com este jogador de 100 milhões de euros e que nenhum clube esteve disposto a pagá-la. Outro aspecto é que o próprio jogador tem noção de que neste momento, em função daquilo que são os valores praticados pelo mercado, 100 milhões é realmente um valor claramente exagerado e que não há propriamente muitos clubes dispostos a pagar esse valor por nenhum jogador. Aliás, não houve nenhuma transferência que tivesse essa quantia a que se poderá eventualmente aproximar desse valor. Foi a de Álvarez do City para o Atlético Madrid. Mesmo assim foram 75 milhões de euros fixos e depois mais 20 em objetivos, o que dá um total, na melhor das hipóteses, de 95. Mas como vemos, 20, praticamente um quarto, é em objetivos e não em dinheiro fixo, como aconteceu, por exemplo, nas transferências de Enzo Fernandes ou de João Félix. Por isso o mercado está a corrigir um pouco aquilo que têm sido as loucuras dos últimos 5, 6 anos, e Gyökeres tem noção disso. E também nota-se que ele quer aspirar a outros patamares, outras ligas mais competitivas, mas neste momento ninguém, na altura em que ele assinou o contrato com o Sporting, ninguém o obrigou, nem a ele, nem ao seu nem ao seu empresário, a incluir esta cláusula, nem a assinarem esta cláusula de 100 milhões de euros. Se ela lá está no contrato, é porque tanto um como o outro concordaram com Frederico Varandas e com o diretor desportivo do Sporting, em que ela fosse mesmo de 100 milhões. Por isso não tem agora que se queixar. Aliás, Gyökeres tem de fazer aquilo que tem a fazer, que é de jogar bem, marcar golos e mostrar na Liga dos Campeões que realmente vale esses 100 milhões de euros. Se ele, por exemplo, marcar golos como tem marcado ao Arsenal e ao Manchester City, é muito possível que haja clubes a quererem pagar os 100 milhões de euros até inclusive no mercado de janeiro, e no final da época seguramente isso poderá acontecer, mas não acho que nesta altura se possa queixar muito, apesar de ser evidente pelas declarações, pela face dele, pela reação, pelas pausas no discurso, de que ficou um pouco desiludido por não ter saído, porque a cláusula realmente é muito elevada e o mercado nesta altura não está para essas graças. Já vamos, de facto, daqui a pouco voltar a ouvir aquilo que disse Gyökeres e o que é que mais disse, mas durante a conferência de imprensa de Gyökeres, Rubén Amorim reagiu com alguns sorrisos sempre que o avançado era questionado sobre o futuro. O técnico garante que não ficou incomodado com as perguntas. Não, se estão a rir, não incomoda nada. Acho graça, porque vocês já sabem qual vai ser a resposta e, portanto, é só por isso que eu acho graça. Rubén Amorim diz também que o futuro de Gyökeres não depende dos golos que marcar na Liga dos Campeões. O treinador do Sporting quer que o avançado sueco se concentre naquilo em que tem de melhorar. Acima de tudo, o que eu quero é que o Vítor não se sinta pressionado com todas as perguntas, como se o futuro dele dependesse da Liga dos Campeões. E quanto a mim, eu acho que o futuro dele depende mais de ele melhorar cada vez algumas ações defensivas, a abordagem no seu jogo técnico, saber melhor os tempos do jogo. Acho que isso é os treinadores de topo, de certeza que olham para esses momentos onde o Vítor acho que pode melhorar. Agora, em relação à capacidade de fazer golos, à pujança física, à capacidade de jogar em qualquer liga no mundo, acho que isso é muito clara para toda a gente e não vai ser preciso a Liga dos Campeões. Obviamente é uma montra diferente, mas o que eu quero é que o Vítor não se sinta pressionado a ter que fazer 3 golos por jogo para provar alguma coisa a alguém, porque eu tenho certeza que os treinadores olham para certos pormenores com outros olhos, mais do que isso se fizer 3 ou 4 golos e todas as semanas, digamos assim. Voltamos agora à conversa com o Paulo Catarro. Paulo, Rubén Amorim tem razão quando diz que o futuro de Gyökeres não depende da Liga dos Campeões, ou está só a tentar tirar pressão dos ombros do jogador?
Acho que é mais a segunda hipótese. O Ruben é um excelente comunicador, é um excelente gestor dos recursos humanos que tem ao seu dispor e está naturalmente a querer retirar pressão ao jogador, até porque ele percebeu também, por tudo aquilo que dissemos em relação à resposta anterior de Gyökeres, em relação àquilo que foi a sua reação sobre a questão da cláusula dos 100 milhões, que o próprio jogador se sente pressionado. Eu percebo que Ruben Amorim fala que há aspectos muito mais importantes para os treinadores, como o aspecto defensivo, como a regularidade de fazer golos a outras equipas, mas sejamos sinceros, se ele fizer golos na Liga dos Campeões e se fizer golos às equipas mais fortes da Liga dos Campeões, aí sim é que os grandes treinadores começarão a olhar para ele com outros olhos, porque como vimos a temporada passada, Gyökeres fez isto tudo, marcou muitos golos, fez 43 em todas as competições e os treinadores olharam para ele, mas acharam que era demasiado caro. E não exerceram o direito a pagar a Liga dos Campeões, a cláusula de rescisão, para levar o avançado sueco. Portanto, eu acho que isto faz parte da gestão de comunicação e da gestão dos recursos humanos, em que Ruben Amorim é exímio, mas a realidade é um pouco diferente. Eu acho que o futuro de Viktor Gyökeres, se é para passar para uma liga muito mais competitiva e para outro patamar que não a Liga Portuguesa, obviamente que passa por um excelente desempenho na Liga dos Campeões. Se isso acontecer, não tenhamos dúvidas que Viktor Gyökeres não vai continuar no futebol nacional. E agora vamos olhar para o Benfica. O Jornal Record revela novos dados sobre a forma como Bruno Lage se deu a conhecer ao plantel do Benfica. Uma das decisões tomadas foi a de conversar individualmente com cada jogador. O treinador perguntou a todos os jogadores em que posição preferem jogar e esta foi, segundo esta notícia, uma das medidas mais populares de Bruno Lage. Contrasta com aquilo que Roger Schmidt fazia quando, por exemplo, utilizou Fredrik Aursnes como defesa esquerda. O técnico benfiquista também debateu ideias sobre a forma certa da equipa se apresentar em campo. Antes do jogo com o Santa Clara, o Record explica que a capacidade de diálogo foi fundamental para que a mensagem do treinador fosse entendida tão rapidamente pelos jogadores. Paulo, este bom arranque de Bruno Lage na Liga só será verdadeiramente um bom arranque com a vitória em Belgrado frente à Estrela Vermelha? Uma coisa é a Liga, outra coisa é a Liga dos Campeões, mas não se pode dissociar o que esta entrada de Bruno Lage no comando do Benfica passa também muito por um resultado positivo na Liga dos Campeões e no terreno do Estrela Vermelha na próxima quinta-feira. O Benfica tem também ambições nesta competição, tal como o Sporting, pelo menos em ficar também naqueles lugares que eu referi, de acesso ao play-off dos oitavos de final. Vai começar num terreno que não é fácil, perante uma equipa que eu não acho que seja da qualidade do Benfica, mas que, motivada pelos seus adeptos, torna-se sempre uma adversária muito complicada quando joga em casa. Por isso, eu creio que o Bruno Lage terá todo o cuidado em relação a esse encontro. Quanto ao facto dele ter realmente iniciado o seu trabalho e ter feito um encontro individual com todos os jogadores, acho que isso é mérito dele. Pôs os jogadores mais à vontade, levou a que rapidamente também conhecesse melhor os jogadores e as suas ambições, e depois fez aquilo que todos esperavam que um treinador do Benfica fizesse, que era colocar os jogadores nas posições naturais e nas posições. Mas era estranho Roger Schmidt certas. Não ouvir a opinião dos jogadores sobre isso? O Roger Schmidt tinha muitas situações estranhas, não era só essa.
porque realmente havia coisas e escolhas de Roger Schmidt que eram perfeitamente incompreensíveis. Mas ter uma boa capacidade de diálogo e gerir um plantel de futebolistas extremamente bem pagos, que são idolatrados por milhões e milhões de adeptos, e que são normalmente internacionais pelas suas seleções, e não ter a sensibilidade para falar com eles e ver qual é o melhor interesse deles próprios e aquilo que eles podem ajudar a contribuir para a melhoria da produtividade da equipa, revela bem que Roger Schmidt estava pouco interessado já naquilo que era o seu trabalho no Sport Lisboa e Benfica. Isso era por demais evidente há muitos meses, já vinha da época passada, e estas primeiras semanas de trabalho nesta temporada só vieram confirmar aquilo que todos víamos, e apenas Rui Costa mantinha alguma confiança no treinador, depois veio a redundar naquilo que todos sabemos. Bastou ter o Bruno Lage durante 3 dias a trabalhar com os jogadores e o resultado viu-se que foi completamente diferente. A equipa parecia outra, os mesmos jogadores jogaram como nunca o tinham feito praticamente no último ano. Isso diz tudo sobre aquilo que era o trabalho de Roger Schmidt e aquilo que um treinador a fazer o seu trabalho normal, permitam esta expressão, pode extrair do conjunto de jogadores que o Benfica tem à sua disposição. A ida do Benfica à Liga dos Campeões foi decisiva para que a Turkoglu decidisse vir para Portugal. A notícia é revelada hoje pelo Correio da Manhã. No início de julho, o jogador turco de 25 anos já tinha estado na lista de possíveis reforços para a nova época. Foi oferecida ao Benfica, mas a transferência não avançou de imediato. As negociações só arrancaram mais tarde, já perto do início da época. Rui Costa começou a procurar um extremo para o reforço do plantel. Foi-lhe novamente sugerido por um empresário de confiança o nome de Aktürkoğlu. Na altura, o Galatasaray já tinha um pré-acordo com o clube russo por 12 milhões de euros. No entanto, o extremo decidiu imediatamente que queria vir para Portugal, onde soube que o Benfica estava interessado. Foi seduzido pelo facto de poder jogar na Champions. Vai acontecer quando o Benfica se estrear em Belgrado, frente ao Estrela Vermelha. Este é um reforço, Paulo, que pode mesmo acrescentar qualidade à equipa do Benfica? Sim, sem dúvida. É um reforço que traz muita qualidade ao futebol do Benfica. Viu-se isso logo no jogo com o Santa Clara. O gol que ele fez, logo o gol do empate, é de uma qualidade técnica superior. Mas não foi só isso, ele é realmente um jogador muito rápido, que remata bem com qualquer dos pés, tanto joga mais junto à linha como vai para zonas mais interiores, e foi assim que surgiu muitas vezes na área. Tem um entendimento perfeito com o Kokshu, como é natural, conhecem-se bem da seleção da Turquia, e depois lá está, é como a situação de Gyökeres. A Liga dos Campeões é uma competição em que todos os jogadores nesta altura pretendem participar, porque sabem que ao brilhar na Liga dos Campeões têm uma montra, é quase que a montra real. Todos os olhos estão focados nos encontros da Liga dos Campeões. Portanto, todos os treinadores estão a observar, todos os elementos do scouting estão de olhos bem abertos a ver as partidas da Liga dos Campeões. Portanto, quem fizer boas campanhas na Liga dos Campeões tem as portas abertas e muitas vezes escancaradas para ir para clubes de grande qualidade e mesmo do topo europeu. O Benfica, além do mais, tem uma equipa com jogadores que a Aktürkoğlu conhece muito bem. Tem 2 jogadores campeões do mundo, é bom lembrá-lo, como Di Maria e Otamendi, além do internacional Kokshu,
Sul, como eu já referi, também da Turquia e outros portugueses, Pavlidis, da Grécia. Portanto, parece-me que a escolha seria absolutamente lógica, tendo ainda mais este apelo de poder participar na Liga dos Campeões. Neste momento, uma equipa que esteja na Liga dos Campeões tem sempre essa sedução para qualquer jogador. A única exceção terá sido a de Ioannidis em relação ao Sporting, mas isso foi mais por birra do presidente do Panathinaikos do que propriamente pela vontade do jogador, uma vez que esse queria mesmo vir para Portugal. Agora, Aktürkoğlu realmente traz uma outra qualidade ao ataque do Benfica, outras soluções, e vem colmatar a saída de David Neres, uma vez que David Neres, tal como também é noticiado hoje no jornal A Bola, e era uma informação de que nós também já tínhamos tido acesso, Roger Schmidt não queria trabalhar com os jogadores brasileiros que faziam parte do plantel, que achava que eles não tinham compromisso suficiente para estar numa equipa como o Benfica. O que é certo é que saíram praticamente todos, menos Artur Cabral, e Artur Cabral não saiu logo porque não teve nenhuma equipa que pagasse ou que quisesse pelo menos suportar o custo do empréstimo do jogador. De resto, todos os outros saíram e o Benfica teve agora de se socorrer de outro tipo de jogadores, e aqui acho que acertou em cheio. Aktürkoğlu revelou frente ao Santa Clara que é realmente um reforço digno desse nome. Vem mesmo reforçar a equipa do Benfica. E portanto esta estreia de Aktürkoğlu estava-te a perguntar, de facto, portanto esta estreia de Aktürkoğlu vai ser de facto determinante para o próprio jogador na Champions? Sim, vai, obviamente que não só este encontro com a equipa do Estrela Vermelha, mas depois logo a seguir o Benfica joga com o Atlético de Madrid na segunda jornada, no dia 2 de outubro. Tem depois outros adversários de grande nível. Por isso, os jogadores, claro que querem estar nestas partidas que têm sempre muita atenção em todos os continentes. A Liga dos Campeões é vista em todo o mundo e Aktürkoğlu escolheu, obviamente, com esta possibilidade, escolheu, obviamente, o Benfica. E agora, Ruben Amorim diz que Giovanni Kenda não está ansioso por poder jogar a Liga dos Campeões. Revela mesmo que o jovem jogador se atrasou para a palestra porque adormeceu. O Kenda ansioso não está, porque hoje chegou atrasado à palestra, adormeceu, atrasou-se e ele mora na academia, o que é muito difícil, morar na academia e atrasar-se para a palestra, e portanto por isso é que ele foi ao túnel 2 vezes, porque foi 2 minutos, e portanto eu não sinto nada... Se há jogador que eu não sinto ansioso é o Kenda. Tudo bem que ele é um bocadinho ainda muito jovem, e quando sentir a música e quando sentir o ambiente, vai sentir. Não há volta a dar. Paulo, o que é que há a dizer sobre estas palavras de Ruben Amorim e também, enfim, do que aconteceu ao jogador que adormeceu? Trate de pôr o telemóvel com mais alarmes, em primeiro lugar, para que isto não lhe aconteça, porque realmente morando na academia e chegando atrasado à palestra não é fácil de conseguir. Em segundo lugar, eu creio que o Kenda não será titular mais logo. Acho que o lugar vai ser ocupado pelo Jenny Catamo, que vai ser o lateral, além dos 3 centrais. Na direita vai jogar o Jenny Catamo, e Kenda, quando muito, poderá entrar durante o jogo
porque realmente também tem tido excelentes desempenhos neste início de temporada, mas Jenny Catamo oferece uma outra consistência, uma outra estabilidade nesta altura, e até porque, como dizia o próprio Ruben Amorim, nesta fase que anda, quando começar a ouvir o hino da Liga dos Campeões e a sentir aquele ambiente próprio da Liga dos Campeões, tem 17 anos, vai naturalmente também abanar um bocadinho. Portanto, acho tudo isto natural. Agora, realmente, ele tem que ter cuidado com os alarmes do seu telemóvel, porque chegar muitas vezes atrasado, e o Ruben Amorim não vai ficar muito satisfeito com essas particularidades. E a arbitragem do jogo entre o Porto e o Farense levou a uma troca de palavras entre os treinadores. Vítor Bruno diz não entender as críticas de José Mota. O técnico da equipa algarvia deixou duras críticas ao árbitro Nuno Almeida e ao VAR, Bruno Costa, e falou mesmo num sentimento de revolta. Queixa-se de um penalti caído do céu sobre Galeno e reclama pisão de Samu sobre Polónia no lance do 2-1. Pergunta mesmo onde estava o VAR. Ora, confrontado com esta opinião, Vítor Bruno diz que não vê onde está a questão, considera que é apenas uma opinião e que José Mota está a defender a própria equipa. Acrescenta que o lance de penalti é claro. Sobre o jogo, Vítor Bruno considera que o Porto foi avassalador e que o resultado final não espelha em nada aquilo que aconteceu em campo. Paulo, em 30 segundos, de facto, olhando para isto, o que é que há a dizer sobre esta troca de palavras entre os treinadores? É natural, cada um defende a sua dama. Em relação ao penalti sobre Galeno, é evidente que existe a falta. O Galeno é puxado claramente, depois teatralizou completamente a queda, parecia que tinha vindo um tufão que o virou completamente ao contrário, mas a falta existiu antes, e também me parece evidente que existiu uma falta de Samu sobre o Polónio no lance que deu origem ao segundo golo do Farense. O facto do Futebol do Porto ter sido avassalador não altera estes dois factos. Portanto, o Vítor Bruno pode dizer aquilo que entende, o José Mota também, mas isto estamos a falar de factos. Agora, quando os resultados não agradam a um ou ao outro, naturalmente surgem sempre estas discussões e que nada alteram o resultado. Portanto, o futebol português é mesmo assim. Muito bem, Paulo, está feito o Mercado da Manhã. Muito obrigado pela tua presença. Já a seguir vai começar o Jornal à Hora de Almoço com a Janete Frazão e, naturalmente, com grande destaque para a situação crítica dos incêndios no nosso país. Eu estou de volta amanhã às 5h45. Reste um bom dia. Continuo com o Now.